Quem se habilita? Pode falar. O pensar sempre foi ficando mais pensativo. Você foi vendo mais como que é o mundo em si. Você foi descobrindo como que é a vida, né, a realidade. Seu pensar ficou mais profundo nas coisas. Você deixou de ver o mundo como um mar de rosas. Porque quando você é na juventude, seus pais, sua vida é um pouco mais... Seus pais tentam deixar sua vida um pouco mais fácil. Tentam mostrar para eles, esconder um pouco da realidade. O mar de rosas, a perfeição. Ao crescer, você vai vendo que não é necessariamente isso. Você vai vendo como que é a realidade das coisas. Porque... Dói? E dói muito, porque Dói muito. a realidade das coisas não parece o que é. Quando você para e pensa, quando você é criança, você tenta imaginar as brincadeiras, você imagina a diversão. No entanto, quando você vai ficando mais velho, você imagina os estudos, você imagina o dia de amanhã, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Quando você era criança, você acordava com seus pais te dando café, te falando bom dia. Hoje é muito mais difícil acontecer, porque normalmente ou eles estão indo trabalhar, ou você acorda bem cedo para tentar vir para a escola. É sempre uma difusão de horário. No entanto, uma coisa que eu sempre percebi aqui, sempre no final do dia você vai ver seus pais, grande parte das vezes. E sempre parece que vai ser a melhor sensação do dia, porque você vai ver aquelas pessoas que estavam do seu lado, estão do seu lado desde que você era pequeno e estão lá por você desde então. Ótimo. Tem mais? Como é que é pensar nessas fases, Mariane? Como é que se dá? Infância, adolescência, juventude. Como é que é pensar na velhice, né? Que o texto também já está com vocês. Como é que é isso? Assim, Mariane, Fala. foi igual o Henrique falou, eu tenho uma difusão de horário muito grande com a minha mãe. E hoje em dia às vezes eu nem vejo ela à noite. Então, quando eu vejo ela, eu consigo conversar com ela mais, é um momento gratificante pra mim. Porque eu falo, nossa, eu vi a minha mãe e faz muito tempo que a gente não tem uma conversa assim. E, eu pensar em criança e eu agora, eu penso que eu mudei muito, principalmente em questão do meu pensamento e quando eu penso em relação ao meu corpo. Porque eu era, toda esmirradinha, assim, só tinha a cabeça. Aí eu penso assim, eu olho pra mim e falo, nossa, eu mudei muito. Só que eu no meu pensamento de criança e no meu pensamento agora, eu mudei muito porque eu não tinha um posicionamento. Pra mim, se você falava que era pra mim fazer aquilo, eu fazia aquilo e eu não questionava. E hoje em dia eu questiono e falo por que eu tenho que fazer isso e eu vou conforme a minha razão. Então eu penso muito, mas eu não quero fazer isso não é da minha índole, isso eu não gosto, eu não me sinto confortável. E antes eu não fazia isso, eu só fazia e não pensava em como eu ia me sentir depois. Parabéns. Como é que foi ter aula de filosofia e ver esta formação da sua personalidade lutando por aquilo que você anseia? Eu acho que foi mais na questão profunda, porque eu nunca pensei mais profundamente no que eu sentia, em como foi minha juventude, como foi eu criança. Então eu paro assim e falo, nossa, mas nessa aula de filosofia eu me identifiquei muito por causa disso, e que eu penso assim, mas antes eu não pensava assim. Hoje em dia eu penso, eu vou levar isso para minha vida e reformular tudo aquilo que eu tenho comigo e o que eu vou transformar em mim. Muito bom. Vocês conseguem perceber a importância da questão do pensar? Eu penso, eu tenho consciência de... Vocês conseguem perceber isso? Dentro desse processo de formação, o amadurecimento das próprias ideias, a busca de formular o seu próprio pensar, isso é obra, isso é arte filosófica, tá? Precisa sim ser fundamentada em outros filósofos. Vocês precisam ter conhecimento dos filósofos, tá? Mas isso é algo tão natural do ser humano que à medida que vai acontecendo, as pessoas não se dão conta. Aí lá no final pergunta assim, meu Deus, o que eu me tornei? O que eu era? O que eu sou? Isso é legal, tá bom? Tá. Filosofia tem uma gotinha aí para te ajudar nessa descoberta do eu.
eu jovem adolescente? Eu imagino que sim, porque a filosofia ensina que não é só a vida em si, é o nosso pensar, o nosso crescimento em si, como está passando agora para entrar na juventude. Eu fui vendo que não ia adiantar de nada eu ficar mal. O bullying muda muito a pessoa. Porque, por exemplo, eu também já sofri muito bullying quando eu era mais nova, só que eu não contava para as pessoas porque eu tinha muita vergonha. E isso acabou mudando muito, tanto meu corpo, meu cabelo, tudo. Só que até que minha mãe percebeu, né? Porque eu ficava muito mal, tanto com a minha aparência, tudo. E nisso ela levou e... Porque não resolvia só eu ir na direção. Tinha que ter minha mãe fazia a maior barraca pra aquele menino parar, entendeu? Porque não muda, as pessoas não mudam, elas sempre continuam. Se elas não te deixam mal, elas não ficam felizes, é meio que isso. E eu nunca passei tão mal quanto passava naquela época. Porque isso fez eu mudar muito, tanto tudo, meu corpo, emagrecer por conta disso, muita coisa. E tudo isso não foi porque o seu eu queria, foi por causa de uma consequência, foi uma consequência do que você estava sofrendo. Porque os dois, né? Porque eu comecei a não me sentir bem comigo mesma. Portanto, palavra ficava martelando na minha cabeça por saber que aquelas pessoas pensavam isso de mim, entendeu? Quando eu sofria bullying, eu fiquei mais agressiva quando não tava resolvendo nada. Aí eu fiquei, eu era escondida pela minha mãe, porque minha mãe não sabia esse lado meu agressivo e teimosa. Então meio que quando eu fui pro 5º ano, eu mudei de escola. Na escola eu batia muito nos meninos por me zoarem, mas não mudava mesmo assim eu batendo nele. Isso foi me tornando uma pessoa agressiva e teimosa demais. Maria, fala alto, todo mundo tem que ouvir. Nesse quesito do bullying também, eu sofri muito na minha antiga escola, de não ser só verbal, mas ser físico também. Tipo assim, me empurravam, colocavam o pé pra cair. Tanto que uma vez, uma menina colocou o pé pra cair, me chamava, todos os dias ela me xingava, ela me batia. E eu nunca contei pra minha mãe, porque eu tinha muito medo, porque eu sei que minha mãe é capaz. E aí, até que um dia, ela colocou o pé pra cair, e eu obviamente, né, caí e eu bati a cabeça e tiveram que ligar pra minha mãe pra vir me buscar e eu ralei, bati a minha perna na cadeira e até que a minha mãe fez o BO e denunciou a escola por negligência comigo, que eu já tinha reclamado com o professor, que ele viu o que estava acontecendo e depois ele me chamou e conversou comigo e aí acontecia isso. Em casa não, na escola. E em casa a minha avó sempre me comparou muito com as minhas primas. Então eu tentava não me chatear, mas toda vez eu era chamada de gorda. Ah, porque você tá com estria, porque você tá acima do peso, porque seu cabelo tá feio, não sei o quê. Até que eu parei de comer, eu não comia, eu não me olhava no espelho, eu só usava roupa larga. E não gostava quando as pessoas, me elogiavam, chamavam de bonita, porque pra mim era mentira. E me doía muito, não aceitar a verdade. Até hoje ainda é um pouco difícil, mas não tanto, porque conforme o tempo foi passando, eu fui aceitando o meu corpo e do jeito que eu sou. E acho muitas meninas bonitas e muitas meninas que eu tenho como inspiração são minhas amigas ou pessoas mais próximas que me elogiam, eu fico muito feliz. E depois de um tempo eu comecei a aceitar os elogios como verdade. E as coisas que falavam pra mim antes, eu comecei a excluir da minha vida. E eu comecei a me olhar no espelho e me achar bonita. De corpo, de rosto, de tudo. Sem maquiagem, com maquiagem, sem óculos, com óculos, com roupa curta, com roupa larga. E hoje em dia eu consigo me olhar no espelho e falar, você é bonita. E é isso, e não importa o que os outros falam. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você começaram a ter uma visão filosófica das coisas, que eu vejo a sua participação em sala de aula, mesmo frente a outros temas, né? Isso te ajudou em relação a esse, sou um adolescente que está a um passo da juventude?
Sim, me deu um pensar mais amplo sobre a vida, sobre amadurecer, não só fisicamente, mas como mentalmente também. E por crescer numa família assim, que eu era a única criança assim da casa e só convivia com a minha mãe, com a minha avó e tal, eu tive que amadurecer mais rápido. Então, eu aprendi que eu tive que perder uma fase da minha infância para poder manter os padrões da minha casa, mas que isso não me prejudicou em muitas coisas e mais me ajudou num âmbito mais, assim, você é mais madura que outras pessoas da sua idade. Diferença. Me lembro quando o Carlos chegou, até mesmo quando eu cheguei, né? Dando aula de filosofia para outras séries, e hoje com vocês que eu peguei no 7º ano, tá? É muito bonito ver essa evolução do pensar de vocês, gente. Isso não tem dinheiro que paga.